Existe um futuro onde o céu nunca é azul, onde a chuva cai sem parar, onde as pessoas vivem cercadas por tecnologia, mas profundamente sozinhas. Blade Runner não é um filme sobre robôs, é um filme sobre pessoas tentando provar que ainda são humanas. Lançado em 1982, em uma época em que o cinema de ficção científica ainda estava muito ligado à aventura e ao espetáculo, Blade Runner fez algo um pouco diferente. Ele desacelerou, ele ficou melancólico e fez uma pergunta desconfortável. Se algo pensa, sente, ama e teme a morte, isso não seria uma vida? Hoje, décadas depois, o filme continua atual, talvez até mais do que nunca, porque o futuro que ele imaginou não chegou até os carros voadores, mas chegou em crises existenciais, de identidade, tecnologias invasivas e vidas cada vez mais artificiais. Blade Runner é inspirado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do escritor Philip K. Dick, um autor obcecado por uma ideia específica. E se a realidade não for confiável? Philip viveu paranoias, crises existenciais e questionamentos profundos sobre consciência, memória e identidade. Para ele, ser humano não era uma questão biológica, mas moral. No universo do filme, o que diferencia humanos de replicantes não é força, inteligência ou emoção. É apenas um teste, o Voight-Kampff, que mede a empatia. Mas o filme lentamente destrói essa lógica, porque à medida com que a história avança, percebemos algo amedrontador. Os replicantes demonstram mais empatia, medo e desejo de viver que os próprios seres humanos. A filosofia que atravessa Blade Runner está muito próxima do existencialismo, especialmente de pensadores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Para o existencialismo, a vida não vem com um significado pronto. A existência vem antes da essência. Roy Batty nasce sem propósito além do de servir, mas ao longo de sua jornada, ele cria um propósito próprio: continuar existindo. Isso faz de Roy um ser existencialista por excelência. Ele não aceita o papel imposto, ele questiona o seu criador, ele se rebela contra o destino. Já os humanos do filme fazem o oposto. Aceitam as rotinas vazias, vivem sem questionar, sobrevivem, mas não escolhem viver de fato. Neste contraste, Blade Runner inverte a lógica. Quem foi criado artificialmente busca sentido para a vida, e quem nasceu naturalmente vive só no automático. Rick Deckard é apresentado como humano, mas ironicamente ele é o personagem menos vivo do filme. Ele não demonstra nenhum tipo de paixão, não questiona ordens e não se importa com quem ele mata. Seu trabalho é aposentar os replicantes, uma palavra um pouco fria para assassinato. Ao longo do filme, Deckard não cresce emocionalmente. Na verdade, quem cresce são os replicantes. Isso leva a uma pergunta que divide os fãs até hoje: Deckard é um replicante ou não? O filme nunca responde diretamente, e talvez seja essa a resposta. Porque o ponto não é se ele é um replicante, mas sim se existe alguma diferença real entre ele e os replicantes. Roy Batty é o antagonista, mas também ele é a alma do filme. Criado apenas para servir, com uma vida útil e limitada, Roy não busca o poder, ele busca ter mais tempo. Isso o conecta a uma das questões mais humanas possível: o medo da morte. Roy confronta seu criador como uma divindade falha, e ao invés de receber respostas, ele recebe o silêncio e a negação. Esse momento ecoa filosofias existencialistas. Não existe propósito dado, não existe resposta pronta, a vida ela é finita e absurda. Então chegamos à cena final. Roy poderia ter matado Deckard, mas ele escolhe salvá-lo. Não por lógica, não por programação, mas por compaixão.
E ali, no famoso monólogo das lágrimas na chuva, ele aceita a própria morte e prova que viveu de verdade. O replicante morre como um ser humano e o ser humano sobrevive como uma máquina. Blade Runner em nenhum momento tenta prever o futuro. Na verdade, o contrário, ele tenta nos alertar. O maior perigo não é a inteligência artificial, mas sim a falta de humanidade, da humanidade natural, a empatia, a compaixão e o sentimento. No final, a pergunta não é se os replicantes são ou não humanos, mas sim se nós ainda somos. E é isso, rapaziada, o vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere se inscrever no canal, deixar o seu like. Caso você concorde ou discorde da minha opinião, deixe nos comentários. Vou estar lendo todos, respondendo todos pra gente estar conversando, tendo aquele diálogo da hora, certo? E é isso, até o próximo vídeo e tamo junto.